Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. É um assunto assim que parece extremamente fácil, extremamente bobo, mas vai estar presente, em todo o curso da matemática, ensino fundamental, ensino médio, física, química, biologia e no dia a dia de vocês direto. É uma coisa simples, mas que tem uma aplicabilidade muito grande. Então, equação de primeiro grau, aula 9, é o nosso assunto de hoje. Presta atenção. A equação de primeiro grau, ela sempre vai poder ter essa cara aqui, ó. Ax mais b igual a zero. A e b são números. Então, repare, tem um número, vai multiplicar uma variável, somado com outro número, e isso aqui vai ser igual a zero. Equação vem disso aqui, igualdade. Então, toda a equação vai ser igualada a zero. Então, repare o seguinte, eu tenho ax mais b igual a zero. Qual é o nosso objetivo aqui? Toda vez que nos depararmos com uma equação de primeiro grau, a gente vai isolar a nossa variável, que no caso aqui é x, mas poderia ser outra qualquer. Então, eu vou isolar a minha variável x, e de que forma? Onde tiver x, eu vou deixar de um lado, seria o primeiro membro da nossa equação, e onde não tiver a nossa variável, ou seja, somente o coeficiente, somente o número, a parte numérica, eu vou passar para o outro membro da equação. Então, primeiro membro, segundo membro da equação. Quando eu passo esse mais b para o segundo membro, eu obrigatoriamente vou trocar o sinal de mais b para menos b, ou seja, eu troco o sinal de b. Se ele aqui é positivo, ele aqui vai passar a ser negativo. Então, eu tenho a vezes x igual a menos b. Então, agora o a está multiplicando, não precisaria ter esse pontinho aqui, tá? Bastaria escrever ax, que a estaria multiplicando x. Então, se o a está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, repara. Conservei o menos b em cima e o a que estava aqui multiplicando, passei para lá dividindo. Bom, em síntese, sempre vai ter esse comportamento. Só que não vai aparecer sempre assim para você. Você, de repente, vai precisar arrumar a equação de primeiro grau. Vamos agora dar uma olhada no exemplo 1. Vou colocar um exemplo 1 bem simplesinho, onde eu tenho 3x menos 6 igual a zero. Então, como eu falei, está aqui a parte numérica que acompanha a literal, que é a nossa variável, que é o x. Então, eu vou preservar o que tem x de um lado, e o que não tem, eu vou passar para o outro, trocando o sinal. Então, aqui é menos 6, passou para lá, mais 6. Conforme já vimos em aulas anteriores também, se eu não coloco o sinal aqui, porque é positivo. Então, 3x igual a mais 6. Não tem pontinho. Mas eu sei que é multiplicação. Então, esse 3 vai passar para lá, dividindo. Então, x vai ser igual a 6 sobre 3. X igual a 2. Conforme vocês viram, é um exemplo bem simples e bem parecido com o que eu defini na parte 1 da nossa aula, logo no início. Vamos agora ao exemplo 2. Repare no exemplo 2, que eu tenho variável, tenho x de um lado, primeiro membro, e tenho x no segundo membro. Tenho número sem a variável no primeiro membro e tenho número também sem a variável no segundo membro. Eu tenho que escolher um dos dois para ficar somente com a variável. E o outro lado, o outro membro da minha equação, ficar com a parte numérica. Tanto faz, eu poderia preservar as variáveis do lado direito e os números do lado esquerdo. Preferi fazer dessa forma. Variáveis do lado esquerdo, número do lado direito. Mas, professor, alguma razão para isso? Nenhuma. Como eu disse, tanto faz. Então, observando, o menos 3x já está aqui. Não troca sinal, preservo ele. O menos 2x vai passar para o outro lado. Então, troco o sinal dele. De menos 2x vai passar mais 2x. O 12 já está no segundo membro. Vai receber o mais 5. O mais 5 vai passar para lá, trocando o sinal, vai ficar menos 5.
Então agora o que é que eu tenho aqui? Eu tenho menos 3x mais 2x. Conforme aulas anteriores, sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior. Então, menos 3x mais 2x dá menos x. Aqui é a mesma coisa, sinais diferentes, subtrai e dou o sinal do maior. Mais 12 menos 5 vai dar mais 7. E terminamos? Não terminamos. O objetivo de uma equação de primeiro grau é achar o valor de x. Eu achei aqui o valor de menos x. Se eu multiplicar os dois membros da equação por menos 1, eu não altero a equação. Então, multiplicando tudo por menos 1, menos 1 menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. Então, eu cheguei agora à resposta final. X igual a menos 7. Então, percebam que todas aquelas regrinhas de sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, sinais iguais, soma e repete o sinal, regra de multiplicação de sinal, né? Olha que menos vezes menos vai dar mais, menos vezes mais vai dar menos. Tudo isso sempre vai ser usado na nossa matemática daqui para frente. Então, exemplo 3. O exemplo 3, eu já coloco, né, uma equação de primeiro grau toda desarrumada e coloco fração, porque nós já estudamos fração. Então, mais uma vez, vou escolher um lado para ficar com as variáveis. Então, escolhi o primeiro membro para ficar com as variáveis. E o segundo membro vai ficar somente com a parte numérica. Posso trocar, professor? À vontade. Então, P sobre 3 ficou aqui no primeiro membro e eu vou receber o mais 2P, que vai passar para lá, menos 2P. E o menos 12 quintos ficou aqui no segundo membro, que vai receber o menos 5, que vai passar para lá com mais 5. Então agora já está tudo separado. Eu já tenho aqui no primeiro membro a minha variável P, mas não tinha que ser X? Não, pode ser qualquer letra. Aqui é uma equação de primeiro grau em P, não é em X. E no segundo membro só a parte numérica. Bom, se eu tenho fração, a dica é, tira logo o MMC. 3, 1, 5 e 1. MMC nós já vimos nas aulas anteriores. Se os números são primos entre si, o MMC vai ser um produto. Então vai ser 15. 15 dividido por 3 dá 5. Por 1 dá 15. Por 5 dá 3. Por 1 dá 15. Então agora eu vou multiplicar esse 5 pelo P, dá 5P. 15 vezes menos 2, menos 30P. 3 vezes menos 12, menos 36. 15 vezes 5, 75. Então repare, no primeiro membro, do lado esquerdo, eu tenho menos 25P. Sinais diferentes, subtrai o sinal do maior. Aqui vai dar menos 25P e aqui vai dar mais 39. Sinais diferentes, subtrai e dou o sinal do maior, conforme a gente vai ver aqui ao lado agora. Muita atenção. No primeiro membro, ficamos com menos 25P e no segundo membro, 39. Então, o 25 está multiplicando, passei para lá, dividindo. Mais uma vez, eu não terminei, porque eu achei o valor de menos P. Menos P igual a 39 sobre 25. Multiplico tudo por menos 1, vou ficar com P igual a menos 39 sobre 25.